Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Palavra Aberta em parceria com a Associação Jurídica e Social do Piauí, a nossa querida JUSP. E olha só, para uns é preciso usar a criatividade, levar em conta a diversidade e a busca a cada dia do conhecimento e da compreensão das nossas próprias emoções. Outros reforçam a necessidade de aprimoramento da adaptabilidade, empatia, paciência e resiliência. Mas afinal, qual o caminho para a prosperidade profissional? E antes de mais nada, o que de fato é uma inteligência emocional e como ela pode impactar diretamente no universo do trabalho, principalmente o jurídico? Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber nesta edição o advogado e também médico do trabalho, Saulo Soares. Boa tarde, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. No caso, de volta ao Palavra Aberta, não é mesmo? Exato, Tiago. Boa tarde. Boa tarde ao amigo, amiga que está nos acompanhando. E para falar de matemática que enseja muitas questões, né? Até porque é o conhecimento do próprio ser. Exato. O campo da inteligência emocional envolve a capacidade que nós temos de reconhecer os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções e os sentimentos de quem está à nossa volta, para a gente atingir um objetivo que estamos planejando. Muito bem, tenho muitas perguntas, muitas dúvidas, mas antes, você que acompanha o Palavra Aberta sabe que a gente inicia trazendo o perfil do nosso entrevistado. E que perfil? Saulo Soares é pós-doutor, professor da Universidade Federal do Piauí, médico do trabalho, diretor clínico do Hospital Universitário, coordenador de pós-graduação, advogado, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Piauí, imortal da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, palestrante especialista em desenvolvimento humano, inteligência emocional e prosperidade na carreira. Além disso, é associado à JUSP. Associado à JUSP. Pai de 2 filhos. Pai de 2, da Maria Catarina e do Miguel Bento. Muito bem, para a gente começar o nosso programa, eu queria já te perguntando o que de fato é essa inteligência emocional que a gente vê muito falando por aí. Exatamente. Cada vez mais escutamos da necessidade que cada pessoa tenha e desenvolva a inteligência emocional. Mas o que vencia isso? Como que a gente consegue adquirir inteligência emocional? Na verdade, todos nós temos de forma inata algumas habilidades de inteligência emocional, que podem ser desenvolvidas durante a vida ou podem ser até reduzidas a depender de cada pessoa. Essa inteligência emocional vai garantir que a gente se conheça, a gente reconheça o que está sentindo, as nossas emoções e sentimentos diante dos desafios da vida e também de quem está ao nosso redor. É muito importante em casa você reconhecer como que está a esposa, como que está seu cônjuge, como que estão seus filhos, quem trabalha com você. No trabalho é muito importante. Quem exerce cargo de liderança, ou seja, quem é chefe, é de forma preponderante a necessidade de ter inteligência emocional. Porque ao lidar com pessoas, você precisa adquirir uma inteligência para o dia a dia. Agora está todo mundo apto a poder desenvolver essa inteligência? Eu digo que para algumas pessoas pode ser mais tranquilo, mais fácil. Exato. Para outros eu acredito que tenha alguma dificuldade. Mas todo mundo pode desenvolver, pode reprogramar? Excelente. Todos nós podemos e devemos adquirir mais inteligência emocional. O primeiro passo, Tiago, que eu sempre digo, é que a gente reconheça a necessidade. Geralmente a pessoa vai reconhecer essa necessidade após alguns anos de vida, de experiências de fracasso. Ela planejou empreender, ela planejou ser aprovada em um concurso público, ela planejou crescer no trabalho e não conseguiu. E ela sente que tem alguma barreira na vida dela que está interferindo. E ela observa a necessidade de investir nesse tema. Todos nós podemos progredir no campo da inteligência emocional. Isso se dá por meio de leituras, de treinamentos, de desenvolvimento e um ato de boa vontade. É preciso de um auxílio. Você precisa, então, de uma mentoria de como conseguir passo a passo, que vai ver na sua vida real o que você está precisando. Quais são os seus principais desafios? Tem muita gente que quando tudo está bem, ela consegue ter autocontrole. Mas a gente reconhece, eu digo, um bom marinheiro é na tempestade. É quando as águas estão ali revoltas, que você vai reconhecer quem é bom e quem é ruim. Dessa mesma forma, a inteligência emocional vai lhe preparar para esse momento de adversidade. Sabe o que é que acontece na nossa vida? Momentos de desafios, que no campo da inteligência emocional a gente chama de calvário. São os calvários da vida que fazem a gente progredir. Quais são os calvários principais?
uma situação de desemprego que a pessoa passa, uma situação de doença grave. Situações, então, que ela vai ter um choque emocional muito forte. Algumas pessoas, após esse calvário, elas afundam na vida. Outras se reerguem e vencem maiores ainda. E a gente tem que identificar, então, quais são as características que aquela pessoa tem para passar por um calvário e sair maior. Tem pessoas que enfrentam, por exemplo, a doença, o câncer. Passam por sequela de câncer, todo o desafio do tratamento e depois elas saem maiores. Elas agradecem tudo o que viveram e veem a Deus o campo maior. E veem como se superaram aquele desafio, como elas tiveram mais inteligência emocional, como agora elas olham a vida de uma forma diferente. Mas não é tão simples assim, né? Não é simples. Ela está baseada mais ou menos em 5 eixos. Exatamente. Quais são as habilidades da inteligência emocional que a gente precisa desenvolver? Primeiro, o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe quem você é, você não vai conseguir prosperar. E eu falo isso e digo, a maioria das pessoas não se conhecem. Elas não sabem qual o sentido do que elas estão fazendo na vida. Simplesmente elas acordam e dormem no automático. Elas já têm aquele padrão de vida e só vão seguindo. Mas à noite, uma insatisfação perto de dormir. Tem pessoas que no domingo têm crise porque vão segunda para o trabalho. Insatisfação com a vida em geral. Ela não sabe o que está acontecendo. Insatisfação nos relacionamentos, insatisfação na carreira, insatisfação com a vida que ela diz. Eu sinto um vazio interior. Como preencher esse vazio? E alguns, infelizmente, seguem para a área do vício. E hoje temos vícios modernos. Tem um vício em séries de Netflix, maratonar, um exemplo. O vício em aparelhos de smartphone, em jogos eletrônicos. Então a pessoa chega e diz, eu estou precisando de ajuda. Não somos nós que vamos lá e vamos falar isso, é a própria pessoa que diz. Isso que é interessante. Então ela consegue ter esse autoconhecimento e reconhecer. A pessoa vê que está deixando de fazer coisas reais para ficar o dia na internet, para ficar 2, 3, 4 horas por dia jogando videogame. Que deveria ser um lazer, acaba ficando vira como regra. doentio. E ela tenta sair daquilo e não consegue, porque a gente pode falar por um vício de um neurotransmissor chamado dopamina. Situações, posso até dizer, de pessoas que são casadas, homens casados e tratam que estão viciados, por exemplo, em pornografia, vejam só, prejudicando o relacionamento. E a gente vai ver, ela já está com uma chamada adicção em razão disso. Ela tem já um mecanismo diferente, porque ela não consegue abandonar esse mal. Ela reconhece que está prejudicando e não consegue. Prejudica a vida dela inteira. Relacionamentos, crise no casamento. Tudo isso em razão de uma baixa inteligência emocional. No campo do autoconhecimento. De não se conhecer. De não se conhecer. Veja só. Qual seria o ponto 2? Ponto 2, o autocontrole. Esse autocontrole é extremamente necessário em todas as áreas. Você veja, na sua carreira, dentro de casa, no seu dia a dia, no trânsito, nem se fala o autocontrole. É necessário. Não é necessário. O autocontrole se dá quando você tem uma capacidade de controlar suas emoções, quando você é frustrado. E está muito associado ao autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque se você se conhece, consegue se controlar. Se controlar. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter raiva. Isso não quer dizer que um dia ela não vai ficar triste. Isso quer dizer que ela vai ter a capacidade de reagir a isso. Sabe o que é que ocorre? Existe uma circunstância diversa. Essa circunstância diversa não é capaz de alterar o nosso comportamento. Sabe o que é que altera o nosso comportamento? A nossa visão da circunstância diversa. Veja só que revelador. Então não é aquele ato em si, não foi uma pessoa que lhe aborreceu, que lhe deixou triste. Na verdade, é o valor que você deu a esse aborrecimento que lhe deixou triste. Então a inteligência emocional vem ressignificar isso. O valor que você dá às coisas da vida. Você sabe exatamente reagir a cada situação. Quando uma pessoa vem lhe criticar, quando você recebe uma ofensa, você tem que identificar o que aquela pessoa está fazendo. Algumas perdem o autocontrole. E tanto que fica um dia triste, um dia aborrecido, muitas vezes as pessoas têm um problema de falta do perdão nesse campo do autocontrole. Pessoas que ficam 5, 10 anos sem perdoar a outra. Sabe o que é que acontece quando você não perdoa quem está em casa? O maior prejudicado é você. Independente do que você tenha vivido, o seu ato de não perdoar, você não está prejudicando a outro, você está prejudicando a si próprio. No campo do autocontrole, com autoconhecimento, você aprende a perdoar. É uma liberação que você dá na sua própria vida. Ponto 3.
Ponto 3, motivação. A motivação é algo extremamente necessário. Não espere que a motivação venha do seu chefe. Tem pessoas que dizem assim, na minha empresa, eu sou do setor público, sou do setor privado, nunca me reconheceram. Eu não sou uma pessoa reconhecida, nunca me deram um cargo de chefia. Não espere isso, faça acontecer. Não imagine que eles vão lhe reconhecer. Existe uma obra que diz, seja tão bom que a motivação tem que vir de você mesmo. Ao invés de você esperar que os outros lhe reconheçam, é você que vai trabalhar para aquilo. E isso você tem que ter uma força mental muito grande. Uma força mental para enfrentar as adversidades. Quando os outros estão sorrindo de você, quando os outros estão debochando, quando os outros estão acreditando que você não vai conseguir superar aquilo. Ou seja, na verdade, no início tudo é muito difícil, porque você sofre a descrença geral, mas você tem que avançar naquilo. É nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente. Essa motivação é um dos pontos mais importantes. Porque se você está motivado, ninguém vai lhe parar. Você vai atingir seu objetivo. Você planeja aquilo e foca na motivação. E tem que ser algo constante. O quarto ponto? Quarto ponto, a empatia. A empatia é uma das habilidades da inteligência emocional mais citadas, mas também pouco conhecida, Tiago. Sabe por quê? Porque não vemos exatamente o que é empatia. Empatia é reconhecer e perceber o sentimento e a emoção do outro que está aqui comigo. Não é só se colocar no Não lugar é se colocar. É identificar o que ela está vivenciando naquele momento, para você conseguir o que você planeja e também para tratar melhor aquele outro. Então, com empatia, você vai saber onde você chegar, como aquela outra pessoa está reagindo à sua posição, com o que você está fazendo. Sem empatia, vários problemas ocorrem. No campo trabalhista, na carreira, inimizades. Quantas situações que eu vejo, enquanto médico do trabalho, de inimizades nos trabalhos. Pessoas que nem mais falam com as outras dentro do trabalho, por uma dificuldade de empatia com o outro. Criam rixas, dificuldades. Algumas vezes em relacionamentos, casamentos que acabam, os cônjuges não se falam mais, mesmo necessitando conversar, porque ainda tem filhos, por exemplo, em várias outras situações. E o quinto ponto, que eu vou entrar dentro da habilidade da inteligência emocional, é a destreza social. O que seria? O que é essa destreza social? É a capacidade de você viver e atingir seu objetivo percebendo o que está em volta. Veja só, então essa destreza social, você vai conseguir observar tudo que está ocorrendo no plano que você está vivendo e atingir aquele objetivo. Você está objetivando em empreender, você vai perceber como que está o mercado de trabalho naquela área, você vai perceber como que estão os seus concorrentes. Você está no seu relacionamento, que é uma destreza social, você vai perceber como que está o seu cônjuge, como que está a sua namorada, quem você está planejando casar. Tem que ter essa destreza social para identificar o que você planeja. Se você não souber onde você vai atingir, qualquer caminho vai lhe servir. Imagina que você quer chegar a um lugar, mas você não sabe onde quer chegar. Qualquer caminho você segue. Mas sabe o que é que ocorre, Tiago? Quando você tem muita expectativa, mas não tem um planejamento correto, você vai encontrar a frustração. É isso que eu mais vejo. Pessoas com 30, 35 e 40 anos que acham que não tem mais tempo. Ela acha, eu planejei com 20 anos que eu tenho uma vida hoje. Será que eu ainda tenho tempo de atingir o que eu quero? E ela fica frustrada por isso. É complicadíssimo, mas como é que dá para reprogramar tudo isso? Porque nós estamos falando de sentimentos e sensações. Se autoconhecer não é algo muito simples. Não é simples. Ter o autocontrole diante desse autoconhecimento, muito menos. Motivação, empatia, destreza é algo complicado. Como é que dá para reprogramar a nossa mente dentro dessa perspectiva? Primeiro precisa um reconhecimento que a pessoa necessita disso. Ela se reconhece. Ela enfrenta esses desafios e pensa, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de um auxílio no campo da minha motivação, da minha saúde. Porque nós somos a junção da saúde física com a saúde mental e a saúde espiritual. E isso se dá identificando pessoa a pessoa que ela sofre. Sabe o que é que acontece? A maioria de nós temos as chamadas crenças limitadoras, umas crenças limitantes que na nossa mente impedem que nós vamos prosperar. Quando isso se dá? Desde a infância. Lá na infância, quando você ia para a escola, muitas vezes com 4 anos de idade, a criança chega lá e a professora já diz assim, essa criança é tímida, ela não se comunica.
Com 4 anos ela ouve aquilo, fica mais calada ainda. Com 5, com 6, com 7, cada vez ela vai ficando mais em silêncio e mais tímida para corresponder ao que estão falando dela. Mas ela não era tímida, ela era uma criança observadora. Ela primeiro queria conhecer o ambiente que ela estava e depois de 1, 2 meses ela ali abria a voz e falava mais. Mas ela botaram uma crença limitante que ela não pode se comunicar. Nisso a gente vê pessoas com 20, 25, 30 anos que têm medo de falar em público. Porque botaram lá na infância que ela nunca poderia falar em público. Veja só. E várias outras situações. Crianças que vivenciam um lar desregrado de brigas, violência em casa, pai brigando, gritos, violência no lar. Isso afeta totalmente. Ela forma uma crença limitante que o casamento é algo ruim. Sabe o que eu vejo hoje? As pessoas vivem na sociedade do medo. Todo mundo ali está com medo. Medo de alguma coisa, medo de outra. E um dos maiores medos que as pessoas têm, veja só o que eu vou dizer, medo de formar uma família. Sério? As pessoas têm medo de formar uma família. Elas ficam com medo de ter filhos. Um dos maiores medos é ter filhos. Se a pessoa descobrir o casal que está gestante, muitas vezes, não, isso nunca pode acontecer, eu tenho muito medo. Eu disse assim, por quê? Eu já atendi uma pessoa assim, por que você não quer ter filho? Não, porque no meu carro não vai caber mais uma criança. Veja só que crença. Veja só que situação. Por causa de um veículo, de um objeto, ela vai impedir, ela vai ter um medo de crescer a família. Então as pessoas têm vivem numa sociedade do medo. Elas têm essa visão de uma esterilização que seria a criança seria, digamos assim, um fardo, um cansaço, porque estabeleceram que ter muitos filhos é caro. E olha só o que falaram. Disseram assim, ter muitos filhos gera muito sofrimento, ter muitos filhos gera muito cansaço. Mas a própria pessoa que procura, precisando de ajuda, ela mesma quer mudar essa visão dela, porque ela vê que não é assim. Vejam só quantos medos vão se instalando na mente das pessoas. E precisam ser redefinidos. E ela mesma que pensa isso. Não é ninguém que vai lá e diz isso para ela. Muito bem, papo muito bom. Mas como tudo na vida a gente tem que programar e reprogramar, a gente tem programado aqui um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não muda de canal porque o Palavra Aberta volta já. E nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta em parceria com a JUSP. E claro que vamos continuar a nossa conversa com o advogado e também médico do trabalho, Saulo Soares, sobre prosperidade na carreira e inteligência emocional. Nesse primeiro bloco a gente explanou bem sobre essas questões da inteligência emocional, como dá para identificá-la. E eu queria iniciar esse segundo bloco trazendo para o universo jurídico. Qual a importância da inteligência emocional na carreira jurídica? De grande importância, porque na carreira jurídica, que são várias, desde a advocacia, magistratura, Ministério Público, Defensoria, todas essas áreas jurídicas envolvem pessoas. E onde você encontra pessoas, você vai necessitar da inteligência emocional. O advogado é o primeiro a observar a causa. Ele lida com aquele cliente e enfrenta ali, encontra os dramas que ele está vivendo. Imagine uma situação de uma pessoa que necessita de uma vaga de UTI. A necessidade, então, da inteligência emocional em perceber pela empatia o que o outro está vivendo, aquela necessidade da urgência daquela causa. De igual forma, do julgador vai necessitar. Então, na carreira jurídica vai ser necessário essa formação da inteligência emocional. Vejo muito pessoas que pensam em mudar de carreira dentro da área jurídica. Ela faz o curso de Direito, depois com o tempo ela planeja. Será que eu escolhi o curso certo? Será que eu devia ter feito Direito, devia ter feito outra área? Então ela necessita então de um autoconhecimento. Ela tem que identificar o que ela gosta de fazer. Porque muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas com o dia a dia da sua vida. Ela escolhe uma carreira, quem olha acha que ela está tendo sucesso, mas quando ela vai procurar um profissional da área da saúde, ela diz, estou insatisfeito com o que eu faço no dia a dia. Estou aqui na carreira jurídica, mas penso em fazer outra coisa. E algumas vezes ela começa a empreender em áreas bem diferentes. Já outras ela tem pelo autoconhecimento, se descobre que gosta daquilo mesmo. Então vai ser necessário o autoconhecimento
e a empatia, principalmente, dentro dessas habilidades. O senhor trouxe uma matemática importante. Não estou tendo sucesso. Dá para definir sucesso? É interessante a definição de sucesso. Ela é uma definição pessoal, acredita? A definição pessoal por quê? Porque cada pessoa estabelece um plano de vida do que vai ser sucesso. Algumas pessoas planejam que vão abrir a empresa que tem o maior faturamento do Brasil. Para elas, sucesso é isso. Para outra pessoa, o sucesso é morar na zona rural, cuidando dos seus animais. Então, ela define o que é sucesso para ela e ela planeja chegar àquele sucesso. Isso que é o importante. E a pessoa enfrenta a frustração quando ela não consegue o que ela planejou para si própria. Ou seja, ela não está nem comparando com outra pessoa, ela não está se comparando com o outro, ela está se comparando com ela própria. Geralmente, a pessoa faz esses planos de vida ali na adolescência, depois aos 20 anos, e ela acha que com 30 anos, eu vejo essa idade, ela já tem que ter alcançado. As pessoas estão assim imediatistas. Muito pelas redes sociais, que você se compara muito com os outros, que eu sempre digo, cuidado ao se comparar na rede social, porque você se compara o seu bastidor com o palco do outro. E gera essa insatisfação, porque ela chegou aos 30, aos 35, aos 40 anos, e ela acha que não tem mais tempo de sonhar. Veja só, ela acha que não tem mais tempo de mudar de carreira. E pelo autoconhecimento e o desenvolvimento da inteligência emocional, conseguimos demonstrar que ela consegue, que tudo é o pensamento. É uma espécie de autossabotagem isso, né? Exatamente, Tiago. Os autossabotadores são, assim, uma marca dessas pessoas. A sociedade foi desenvolvendo essa autossabotagem. Ela acha que não consegue atingir o que planeja. Ela se sabota a todo momento. No momento que ela consegue ser feliz, mesmo em uma viagem de férias, o espírito da autossabotagem já aparece. Ela acha, logo vai acontecer um desastre. Mas quando eu chegar na minha casa, alguma coisa aconteceu. Então ela não consegue prosperar. E algumas vezes a pessoa acredita, ela tem uma crença limitante que ter sucesso é errado. Sabe por quê? Disseram para ela lá na infância, não, a gente nasceu para ser assim. Você nunca vai conseguir o que você tenta. Você não nasceu para fazer isso. Então ela acredita e nós temos então que retirar essa crença prejudicial e fortalecer em uma outra crença que ela consegue atingir o plano de vida dela. Porque tem pessoas, imagina, você chegar ao final da sua vida e ver que você não se esforçou. Você chegar ao final da sua vida e ver que você perdeu em jogo de videogame. Você vê que perdeu em conversas fúteis em uma churrasqueira de um prédio. E ela mesma é que sofre. Não é ninguém que vai lá estabelecer uma regra na vida dela. É ela mesma que procura, porque ela enfrenta essa dificuldade. Aí quem está em casa diz assim, o Saulo não sabe da minha realidade não, ele está falando que isso é um método simples, fácil. E estudando sobre o programa, eu sei que tem uma regra tal de 20-80. Explica para a gente que regra é essa. Que regra é essa dos 20-80? Que dá para facilitar a vida das pessoas. É uma regra de Pareto, que nós apresentamos dentro do campo da inteligência emocional, que é muito importante. Você não precisa, não se preocupe, que você vai ter que mudar 100% da sua vida para atingir os seus objetivos. Na regra do 20-80, apresenta que 20% das suas ações garantem 80% dos seus resultados. Veja só. Prática, isso quer dizer o quê? Impressionante. Tem pessoas que querem emagrecer. Eu mesmo, recentemente, Thiago, não sei se você lembra, eu perdi agora uns 20 quilos. Rapaz, sério? Né? Para perder esse peso, eu não precisei 100% do meu mês ficar firme numa dieta específica. Na regra dos 20-80 eu já atingi isso. Eu não necessitei ficar todos os dias treinando na academia para conseguir isso. Eu precisei o quê? De equilíbrio. Essa regra dos 20-80 mostra exatamente isso, o equilíbrio. E faz o que você precisa focar. Muitas vezes você está focando em algo errado na sua vida. Olha o que eu vejo. Se você tem diversos problemas para enfrentar, você não pode enfrentar todos de uma vez. Você vai ter que selecionar um desses problemas e enfrentar ele. Na regra dos 20-80, quando você enfrentar 20% dos seus problemas que estão prejudicando sua prosperidade, você vai mudar 80% dos seus resultados. E isso é fenomenal no dia a dia da pessoa, quando ela percebe que o resultado mudou com uma prática habilidosa pequena. Sabe o que eu digo? São hábitos atômicos. Hábitos pequenos mudam grandes resultados. A pessoa acredita que tem que ter uma mudança geral para atingir um resultado, mas não precisa. Ela tem que focar exatamente
quais são os pontos-chave que tem que mudar. E é aí que vem a mentoria identificar isso. Porque a pessoa já está absorvida na sua vida e não consegue mais perceber. Então ela precisa de um auxílio de alguém que tem uma formação adequada para isso. É importante, né? Porque tem muita gente, tem muito charlatão, né? Exatamente. Digo para o amigo e amiga que está em casa, quando observar alguém que trata de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, busque a formação dela. Pessoas que geralmente não têm formação, nem informam qual é. Você tem que buscar qual a formação dela acadêmica, qual é a formação de titulação e qual a experiência prática e científica que ela tem. Qual a experiência de consulta, de atendimento que ela tem. Porque não se vai aprender algo e mudar a inteligência emocional, você entrar num campo tão específico que é a saúde física, saúde mental, sem ter a formação adequada. Não entregue a sua vida, a sua saúde física, a sua saúde mental a impostores, a pessoas que não específica da área da saúde para entrar nesse tema. Nós estamos falando disso até porque você criou o método Perseverança. Exato. Que método é esse? Observei, Tiago, após milhares de atendimentos, algo em comum. Veja só. E eu tinha que dar uma chance às pessoas em razão disso. Várias pessoas, milhares de pessoas com a mesma situação, insatisfação com a vida. Morei na região sudeste, em Belo Horizonte, por quase uma década. E vi que aqui em Teresina, em Belo Horizonte, os problemas das pessoas são os mesmos. Está todo mundo insatisfeito. Está todo mundo insatisfeito com o trabalho. E vejam só, pessoas que estão trabalhando, algumas servidoras públicas concursadas, outros seletistas empregados públicos, outros empreendedores autônomos. Então nada tem a ver com salário, então. Não tem a ver com salário. Pessoas com alto salário e continuam insatisfeitos. Pessoas com salário o topo da carreira que existe no Brasil. E elas ainda estão dizendo para mim, não estou feliz com o que eu faço. O que eu vou fazer? Ou seja, o salário deixou de ser importante. Isso se dá por quê? O que eu observei? Ela tem uma insatisfação geral com o relacionamento que ela está vivendo. Ela acha que o relacionamento dela não está bom. Ela tem uma insatisfação com a carreira que escolheu e no trabalho que está. E tem uma insatisfação com a vida porque ela não sabe para onde ela vai atingir. Sabe o que acontece? Muitas pessoas acham que após a aprovação em um concurso público vão ter a felicidade plena. E algumas vezes ela percebe que não tem mais o que atingir. O que eu vou fazer agora? Sabe por quê? Ela perdeu o sentido da vida. Todos nós temos que ter um sentido na vida. Temos que saber o que estamos fazendo e qual o propósito. Você tem que saber o propósito da sua vida para você ter uma felicidade. Todos nós nascemos para ser felizes, uma felicidade eterna. Mas essa felicidade, para ser alcançada, temos que ir pelo autoconhecimento e ir seguindo. Doutor Saulo, um prazerzaço tê-lo mais uma vez aqui no Palavra Aberta, sempre trazendo temas de repercussão. É muito bom aprender com o senhor. Muito obrigado, Tiago. Aos que estão nos acompanhando, convido para visitar meu Instagram, @SauloSoaresPhD, em que diariamente trato dessa temática. E também não dá para fechar esse programa sem lembrar do grande Celso Barros, né, que nos deixou e acaba sendo uma grande referência e memória a ele. Exatamente, o maior jurista do nosso estado. Muitíssimo obrigado. A gente fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Assembleia, canal 17.1. Você pode assistir novamente esta edição do Palavra Aberta. Claro, compartilhar essa entrevista entre os seus contatos. Para isso é só acessar as nossas redes sociais. E não esqueça que nós temos um encontro marcado de segunda a quinta-feira, sempre às 2h30 da tarde, aqui na tela da TV Assembleia. Tchau, tchau. Até o próximo Palavra Aberta. Obrigado.